cerebral, porque a sociedade quer ensinar aos nossos filhos que, de fato, ser homem ou ser mulher é apenas um construto social. É uma coisa construída em nossa imaginação. E nós podemos, de fato, escolher quem nós somos e como nós nos sentimos. Então, em todos os sentidos, o império das trevas está atacando aquilo que Deus fez e afirmou e revelou em Gênesis 1 e Gênesis 2. A própria ordem da criação. Isso traz maldição. Isso destrói. Quando coisas saem do seu lugar e não cumprem mais sua função, temos um problema. Se seu carro lá fora, no estacionamento, se uma peça sair do seu lugar e não cumpre sua função, mas fica em outro lugar no motor, tentando fazer outra função, você não vai andar, você não vai chegar em casa. Isso aconteceu com este mundo. Adão não cumpriu seu papel. Adão não lavrou e guardou o jardim. Adão não ficou em frente de Eva dizendo: serpente, cai fora. Ele não assumiu a liderança no casamento dizendo: menina, pare um momento aqui, porque aquela conversa ali não é boa não. Que essa serpente está dizendo coisa contrária à palavra de Deus. Mas Adão ficou lá, ao lado de Eva. A Bíblia fica clara sobre isso. No hebraico fica bem claro que ele estava com ela. E ele fica lá com a boca aberta, olhando. E ela tomando as decisões. E ela decidindo. E ela tomando liderança. E quem é culpado é o homem. Quando o seu carro quebrar, quando tiver um problema lá em casa, quando falta alguma coisa, quando quebra seu computador, quando alguém está doente, quando alguém quebra a perna, quando alguém tem algum problema, quando alguém está doente, quando é difícil ganhar o pão de cada dia, tudo isso é por causa de um homem que não foi homem, um marido que não foi marido, um homem que não assumiu seu ofício e seu papel. Isso é uma lei do universo. E traz morte e destruição quando o papel não é cumprido. Quando a peça sai do seu lugar e não funciona como deve funcionar. Isso é verdade para os homens. Isso é verdade para as mulheres. Era verdade no jardim. Ainda é verdade hoje. Mas o Evangelho é que na comunidade guiada pelo Espírito Santo, a maldição foi apagada. O Evangelho é que na comunidade guiada pelo Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, restaura, Ele sara, Ele cura, Ele coloca de volta as coisas nos seus devidos lugares. Ele, de uma forma bem doce, de uma forma bem gentil, de uma forma bem amável, Ele nos ajuda para que as peças e as vocações e os papéis comecem a funcionar como devem funcionar, como deveriam ter funcionado lá em paraíso. Isto é bem-aventurança. Isto é vida. Então, onde o Espírito Santo está presente com poder, tem uma comunidade não somente de homens que são homens, homens que assumem sua responsabilidade de líder, de provedor, mas também tem uma comunidade que abraça a vida, que valoriza a mulher por ser fonte de vida. Deus escolheu de dar à mulher o papel mais importante. Ele só criou um casal. E por meio desse casal, Ele queria encher este mundo com uma multidão que ninguém enumera. Deus poderia ter criado bilhões de pessoas, como Ele criou muitos animais de todo tipo e muitas árvores de todo tipo. Mas Deus decidiu de encher este mundo
por meio do amor entre um homem e uma mulher, e usar a mulher como fonte de vida. Eva é a mãe de todos os seres viventes. Não tem papel mais gloriosa do que isso. A mulher na comunidade guiada pelo Espírito Santo está no interior da sua casa. Ela é uma videira frutífera. Seus filhos como rebente da oliveira à roda da mesa. Uma videira produz uvas, e uvas representam alegria, porque você pode fazer vinho com uvas. E a Bíblia diz que o vinho, Deus criou, ou Deus colocou a possibilidade de fazer vinho na criação para alegrar o coração do homem. Eu sei que muitos de nós hoje em dia queremos ser mais sábios que Deus, e nós achamos que Deus foi um pouco além nesta área e que Ele deveria ter tomado mais cuidado. Mas Jesus afirma isso quando o primeiro milagre dele é o quê? Fazer muito vinho num casamento. Deus é um Deus de alegria, e o apóstolo Paulo fala repetidamente que a comunidade guiada pelo Espírito Santo é uma comunidade de bastante alegria. E isso não é apenas alegria espiritual, entre aspas, mas também a comunidade do Espírito Santo se alegra em comer do fruto do seu trabalho, em se deliciar nos sabores da criação, e também sim se alegra em tomar o vinho que Deus proporciona para a nossa alegria, não para nós ficarmos bêbados, porque bebedice leva para o inferno. Mas tem uma grande diferença entre se alegrar e ficar bêbado. Então, videira fala sobre alegria. A esposa é uma alegria para o homem bem-aventurado. E os filhos são rebentos da oliveira. Oliveira é um tipo de árvore que só quer crescer. E você pode cortar e cortar e vai brotar de novo mais rebentos. E muitas vezes nascem ao redor da oliveira mais e mais e mais rebentos, eu acho que é a palavra em português. Então é uma árvore que jorra com vida, que quer crescer, que quer produzir nova vida. Então nós temos aqui uma cena que o Espírito Santo está descrevendo, que quando nós vivemos debaixo da bênção do Senhor, quando nós vivemos em comunhão com o Senhor, quando nós vivemos no poder e na presença do Espírito Santo, nossa vida é uma vida de alegria, de nos deleitarmos nas coisas da criação, de nos deleitarmos em nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, de nos deleitarmos na vida abundante, na vida que jorra em nós, na alegria que é indizível, porque é a alegria que nós temos no próprio Deus. E veja que tudo isso está acontecendo com a mulher assumindo o seu papel primordial. Ela está no interior da sua casa, porque naquela época eles tinham muitas vezes uma casa feita em forma de U, a letra U, com uma cerca em frente, um muro em frente, e tinha um pequeno pátio lá dentro. Então a videira muitas vezes estava sendo plantada no pátio interno da casa. Isso é a ideia que o Salmo está falando. Então, nós podemos olhar tudo isso e podemos dizer, bom, eu não sei. Isso é a vida bem-aventurada, é que eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que ter muitos filhos para alimentar e para dar educação e para cuidar. Eu não sei se realmente isso é uma vida tão abençoada, não. Mas o salmista, ele repete aqui no verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso talvez é contrassenso para nós, mas se é contrassenso para nós, sabe por quê? Porque nós estamos imersos num oceano que está ao nosso redor, um oceano de uma cosmovisão totalmente
anti-Deus, anti a Bíblia, contra a ordem da criação. E nós podemos cantar muito lindo sobre louvar a Deus. E nós podemos cantar hinos e ler a Bíblia e falar sobre Jesus. Mas quando a palavra vem para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa vida dia a dia, e quer exigir mudanças radicais, aí nós dizemos: Deus, isso é demais. Tudo bem, a gente pode ter uma fachada de cristianismo, tudo bem, mas se isso vai mexer com realmente a essência, com o âmago da coisa, se tu estás desejando e exigindo que minha vida dia a dia, que minha família, que meu casamento, que meu trabalho sejam radicalmente transformados, aí eu não sei. Isso é muito trabalho. Isso é difícil. Quem consegue isto? Isso parece coisa de outro mundo. Bom, meus irmãos, é coisa de outro mundo. Isso é o ponto, não é? O ponto é que o Evangelho nos chama de um mundo para outro, não é? O ponto é que chama do império das trevas, da escuridão, para o império, para o reino do Filho amado de Deus. Isto é o Evangelho. O Evangelho propõe uma mudança radical, porque o Evangelho está desfazendo uma mudança radical. Se o homem e a mulher não cumpriram seus ofícios, não abraçaram a ordem que Deus embutiu na criação, e se isso trouxe toda a miséria que nós vimos neste mundo, a resposta, meus irmãos, não é uma surpresa, que a solução não é somente que Jesus morreu para pagar por estes pecados, mas também que Ele vive para nos restaurar em nossos papéis, em nossas funções, em nossos ofícios e nossas vocações originais. E eu vou dizer que é difícil, porque o mundo acha um absurdo, e a igreja mundana também. A igreja cheia do pensamento do mundo também acha um absurdo. Para vermos aquela vida radicalmente transformada, com aquela mentalidade totalmente estranha ao mundo no qual nós vivemos, nós precisamos de um poder muito maior do que nós temos. Isto é aquilo que nós aprendemos no final deste salmo. O Senhor te abençoe desde Sião. A bênção tem uma fonte, e a fonte da qual jorra a bênção de Deus é Sião. Por que Sião? Porque em Sião tem um templo, e no templo tem um sacerdote, e os lábios do sacerdote ensinam a vontade e a palavra de Deus. E também o sacerdote, ele apresenta sacrifícios, porque lá no templo tem os altares, e lá no templo tem um caminho de volta para Deus. A queda fez com que nossos primeiros pais fossem expulsos da presença de Deus. Eles foram colocados em exílio leste do Jardim de Éden. O movimento do pecado é para afastar o ser humano de Deus. E na Bíblia, no Antigo Testamento, isso é na direção do leste. Interessante que o templo estava orientado de tal forma que quando você estava se aproximando do Santo dos Santos, você ia do leste para o oeste. Você estava voltando. E não é por acaso que no templo tinha querubins desenhados também no véu diante do Santo dos Santos. Tinha todo tipo de frutas e árvores. Tinha ouro e pedras preciosas. E todas essas coisas, se você pega a sua Bíblia e você lê Gênesis capítulo 1 e 2, todas essas coisas nós achamos no jardim. Nós achamos pedras preciosas, nós achamos ouro e árvores.
E nós achamos também, depois da queda, os querubins que estavam guardando a santidade de Deus e dizendo ao pecador: você não pode se aproximar. Então, de fato, o templo é um tipo de representação do jardim. E pelos sacrifícios e pela intercessão dos sacerdotes, o pecador poderia se aproximar mais e mais a Deus, e poderia dar seu sacrifício, e poderia sentar e comer e beber na presença de Deus. Em Sião tem um caminho de volta ao Pai. Em Sião tem uma possibilidade, a única oportunidade para que nós sejamos restaurados àquilo que nós deveríamos ser. Isso é a narrativa da Bíblia inteira. Toda a Bíblia conta esta história de como o homem pode ser reconduzido de volta à presença do Pai. De fato, não tinha outro lugar para receber bênção senão em Sião. E de Sião então estava emanando, estava saindo a bênção de Deus, a bênção que restaura, a presença do seu Espírito restaurando, salvando, perdoando, reconstituindo, reerguendo, reconstruindo o povo conforme a vontade de Deus, um povo guiado pelo Espírito. E neste contexto, o povo começa a afirmar aquilo que Deus afirma e reprovar aquilo que o mundo afirma. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. O que é esta prosperidade? Continue lendo. Que vejas os filhos dos seus filhos. Isso é a prosperidade de Jerusalém. Vida em abundância. Multiplicai-vos, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus quer um mundo cheio de adoradores. Deus não criou este mundo para ser um vazio, não. Deus quer um mundo com multidão que ninguém numera, glorificando o seu santo nome. E este multidão vem de onde? Vem de famílias que correm atrás do trabalho como ídolo, para ter sucesso e mais status e mais nível socioeconômico. E limitam seus filhos, porque isso atrapalha meus planos. Meus irmãos, isto não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que estes filhos vêm de onde? De um povo, de uma comunidade guiada pelo Espírito Santo, que abraça a vida e que deseja, que tem como maior desejo que tenha mais e mais e mais adoradores de Deus. E eles vêm de onde? Vêm de nossas esposas e das nossas filhas quando elas casam. E a questão é: qual é a cultura que nós estamos inculcando na cabeça das nossas filhas? Qual é o espírito e o entendimento sobre família, sobre casamento, sobre crianças, sobre nascimento que nós estamos repassando para as nossas filhas, meus irmãos? Nós estamos repassando a cultura da vida ou a cultura da morte? A cultura seca e infrutífera ou a cultura abundante e frutífera da comunidade que vive na presença do poder do Espírito Santo? Meus irmãos, no Antigo Testamento, a fonte daquela bênção estava lá em Jerusalém. E lá tinha a presença de Deus, e a palavra de Deus, e o perdão de Deus, e a reconciliação nos sacrifícios aproximava o povo de volta ao jardim, à presença do Santo. E quando nós estamos vivendo na sua presença, tudo muda. Mas nós, irmãos, qual é a nossa oportunidade? De onde nós podemos buscar a bênção? Porque nós não temos mais templo. O templo lá em Jerusalém não existe mais. Onde está a fonte da vida abençoada para nós?
onde nós podemos buscar esta bem-aventurança. Meus irmãos, nós não temos templo para onde nós podemos ir, mas nós somos um templo. Jesus, em primeiro lugar, é o templo, diz a Bíblia, porque a plenitude da divindade habita plenamente nele, mas ele está no céu. E Ele tem nos chamado o seu templo, o templo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que no mundo inteiro a igreja está celebrando hoje, neste dia. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e desde aquele dia Ele habita em pleno poder e glória neste templo feito por pedras vivas que somos nós. Não é esse prédio lindo no qual nós estamos, mas somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Sião, Jerusalém celestial, Sião, a cidade do nosso Deus, é a igreja. E por isso nós fazemos questão de não perder culto nenhum nesse lugar. Porque quando a igreja está reunida, estamos na oficina do Espírito Santo, e neste lugar, toda vez que tem culto solene, homens e mulheres, maridos e esposas, mães e pais, crianças, avós e avós, todos nós, selados com o nome santo do nosso Deus, carregando sobre nossa testa o nome do nosso Deus triuno, nós entramos, como diz o livro aos Hebreus, nós entramos com ousadia por trás do véu, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Em todo culto solene, nós entramos na própria presença de Deus que está lá no trono do universo. E nós nos apresentamos diante dele com louvores, glorificando o seu nome, oferecendo nossas orações, nossos dízimos e nossas ofertas. E também nós ouvimos a sua bênção e a sua palavra. E Paulo diz que tudo isso acontece na presença dos anjos. Estamos no culto solene, no momento e no local quando o céu e a terra se encontram. E aquilo que o sumo sacerdote estava só brincando, é como criança brincando casa, o que ele fazia no Santo dos Santos. Nós estamos experimentando em toda a realidade gloriosa. Nós estamos na presença de Deus. E Deus coloca sua bênção sobre nós. E nós nos regozijamos na glória do sacrifício uma vez por todas de Jesus. E Deus nos manda sentar na sua mesa. E Ele tem comunhão conosco na Santa Ceia. E este templo que somos nós não é ornamentado com ouro e pedras preciosas, mas com coisas muito mais ricas. É ornamentado com o fruto do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se nós queremos ter uma outra mentalidade que não seja a mentalidade do mundo e da cultura seca, infrutífera da morte, nós devemos buscar esta transformação aqui. É só através da pregação viva da palavra de Deus, é só no encontro que nós temos com Deus todo domingo, que nós vamos experimentar o poder do Espírito Santo, que vai mudar sim nossa mente, que vai mudar sim nossas atitudes, que vai transformar a nossa mente, para que nossa mente não seja conformada a este presente século. É aqui que é fonte de poder. É aqui que é a fonte do poder que transforma radicalmente as nossas vidas. E por isso, por amor da nossa vida, por amor da nossa alma, por amor da nossa vida eterna, por amor da vida eterna dos nossos filhos, nós não faltamos culto nenhum. Nenhum compromisso é mais importante do que este
contato e este encontro com o Deus todo soberano, todo poderoso que nós temos semana após semana. E no poder do Espírito Santo, nós podemos, com profunda alegria no Espírito Santo, abraçar quem nós somos quando Jesus nos restaura. Quando Ele não somente restaura nossa alma, restaura e regenera nosso coração, restaura nossa mente, mas também quando Ele restaura cada um de nós em nosso ofício, nosso papel, nossa vocação. Isso, talvez para alguns de vocês, parece que estou falando chinês. Uma coisa tão esquisita. Que é isso? Eu tenho que ser tão diferente do mundo? Mas, meus irmãos, Jesus não morreu para que nós vivêssemos como pessoas que são idênticas ao mundo, que a única diferença é que nós temos uma Bíblia em casa, que nós nos reunimos uma vez por semana. Jesus não morreu por isso, não. Jesus morreu para restaurar, para transformar, de glória em glória, conforme a sua imagem. Jesus morreu para nos tornar mais como Ele é. E quem é Ele? Ele é o último Adão, o segundo Adão, o cabeça da nova raça humana. Ele saiu da terra como o primeiro Adão, com vida no terceiro dia da sua ressurreição, cheio do Espírito Santo. E este segundo Adão é um homem verdadeiro. Ele fez seu trabalho, ele cumpriu a vontade de Deus, e ele se deleita no fruto do seu trabalho. Ele vê a aflição da sua alma, o fruto da aflição da sua alma, e ele se satisfez com isto, porque o fruto do seu trabalho penoso é a sua amada igreja, lavada, santificada, purificada e glorificada. Isso é o fruto do seu trabalho. Então nós temos o último Adão, o homem. Nós temos seu trabalho. Nós temos uma mulher. Quem é? A noiva. Quem é? A igreja. Nós temos crianças, filhos. Quem são? Os membros da igreja. Nós temos uma mesa. Qual é a mesa? A mesa da Santa Ceia. E ao redor desta mesa, brotando como rebentos da oliveira, tem uma multidão crescente, que um dia vai ser multidão que ninguém enumera. E quando nós estamos sentados na Santa Ceia, Jesus nosso noivo, e nós a noiva, e as crianças ao redor, nós estamos celebrando e comendo e nos deliciando no fruto do seu labor. Nós estamos nos alegrando com alegria indizível no Espírito Santo. Isto vai continuar para todo sempre, porque apenas estamos ensaiando, meus irmãos. Estamos ensaiando para aquele dia, quando aquilo que acontece em uma pequena escala aqui vai acontecer em uma escala cósmica, porque vai chegar o dia quando nós vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó na festa que nunca terá fim, na mesa lá em glória, com o próprio Senhor Jesus Cristo servindo o vinho. Ele disse: eu não vou tomar o vinho de novo até que eu esteja com vocês no reino dos céus. Vai ter vinho. E isso não é espiritual, não. É vinho real. Melhor do que aquele vinho que ele fez naquele primeiro milagre lá em Caná. Nós estamos esperando, meus irmãos, aquele dia quando o último Adão, junto com sua noiva, vai se alegrar com todos os filhos de Deus naquela festa que nunca termina. E o que nós estamos celebrando? Estamos celebrando que finalmente tem um homem que foi homem. Finalmente tem um homem que cumpriu o seu dever, que cumpriu o seu papel. O primeiro Adão deveria fazer o quê? Guardar o jardim. Ele deveria ter dito ao Satanás, aquela antiga serpente, cai fora daqui, mas ele não fez. Mas o último Adão pega aquela serpente e luta com ele,
e guerreia contra ele. E finalmente vai lançar aquele dragão, aquela antiga serpente no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser totalmente destruído. Isto é a história, meus irmãos.